Boa tarde a todos. Eu queria dizer que eu acho que o parabéns tem que ser dado, não é aos motoristas em si, não é um cargo em si que compõe a carreira da Fazubra, porque todos os cargos são importantes e todas as lutas são importantes. Eu acho que o grande mérito desse movimento, não é nem desse evento aqui, é romper com preconceito. Porque, infelizmente, companheiro, e a gente viu na fala de alguns aqui, existe ainda um preconceito em relação a essa movimentação dos motoristas. Nós ouvimos ao longo desse tempo muita fala dizendo que ia fragmentar a carreira da Fazubra porque agora os cargos estariam se reunindo. Então, acho que essa posição é um equívoco. O nosso sindicato também não apoiou. Tá, 2 companheiros ali no canto, foi a maior dificuldade para trazer. Portanto, não é só a Fazubra que tem que levantar essa demanda, são os sindicatos de base, porque nem todos estão fazendo isso. Nem todos encaminham no dia a dia da liberação da federação. Nem todos no dia a dia encaminham as paralisações que a Fazubra orienta. Vamos ver a próxima paralisação. E estou falando a paralisação, companheiro, porque a dificuldade de romper, resolução nós já temos. Resolução já temos. Né? Sentar com o governo temos, mas não podemos jogar ilusão. Porque a posição do secretário do Planejamento, leiam agora dia 7, se eu não me engano, o dia 7 de setembro agora da Fazubra, as palavras do Duvanier, secretário de Recursos Humanos, é o seguinte: nós podemos ir lá para a Comissão Nacional, mas não quer dizer que vai ser a definição lá, porque o processo de negociação é aqui. Estamos construindo um GT, que pode fechar a resolução, mas não queremos dizer, não podemos dizer se vamos ou não encaminhar aquilo. Essa é a palavra dele. Portanto, companheiro, para vencer isso tem que ser muita luta. Então, dia 21, motorista de reitor, de vice-reitor do departamento tem que paralisar os automóveis, todos, se a gente quiser vencer. Isso é de fundamental importância. O centro dessa paralisação tem a ver com a pauta, e a pauta tem a ver com a carreira, com a racionalização. Esse elemento é de fundamental importância. Se os reitores verem que não tem movimentação suficiente, não vai ter pressão em Brasília. Outra coisa, tem um problema de governo, mas tem um problema dentro das administrações. Interessa às administrações a terceirização. Interessa. Ganha dinheiro, elege reitor, e a gente só vai romper com isso se a gente tiver muita coragem e disposição. Não é à toa que um GT, desde o início da carreira, não teve uma reunião, o GT terceirização. Nem vai ter, se não tiver uma pressão efetiva sobre isso. Queria dizer o seguinte, que os elementos conjunturais que estão postos para nós é de muita dificuldade. Uma crise que assola o mundo todo, em que pese Lula dizer, os governantes estão dizendo aí, mas tudo isso é mentira. Quem viu os dados, por exemplo, da indústria, o desemprego aumentou do ano passado para cá. Mesmo esse mês, em relação ao anterior, tendo aumentado um pouquinho, mas quando coloca o ano todo, a coisa é difícil, muito desemprego. 1 minuto, conclua, a questão da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, que é um problema, que é um debate que nós temos que fazer na Fazubra. A gente diz que a comissão é de extrema importância, mas a gente termina por planejamento. Portanto, estamos fragilizando a Comissão Nacional. E no planejamento o cara não quer garantir racionalização nenhuma, porque a lógica é de manutenção da terceirização. Uma conjuntura que nós temos a manutenção da legislação autoritária. A legislação autoritária de FHC e Lula não fez nada para modificar ela. Manteve a legislação autoritária porque tem interesse na terceirização. Portanto, é de fundamental importância dos encaminhamentos que tem que tirar aqui. É o seguinte, nós temos que romper com essa legislação. Nós temos que buscar os parlamentares, tem que mudar essa legislação. O parlamentar está lá lutando para colocar o motorista da classe D, é insuficiente. Tem que dizer a ele, temos que ter um projeto para acabar com toda essa legislação. E não podemos permitir que o carro seja deslocado para pessoas que não são profissionais. Os carros têm que ser dirigidos pelos motoristas oficiais, por mais ninguém. Ninguém tem essa competência de fazer isso. Portanto, companheiros, eu quero dizer que não estou aqui para fazer acusação a B ou C. Acho que nós temos que discutir sim o passado. Não é problema nenhum. Nós não podemos usar o passado para tocar fogo. Nós temos que trabalhar com o passado para poder identificar os erros e superar e poder avançar. O passado faz parte, né, e é importante para tocar a luta. Agora, eu acho que o fundamento, o centro é esse. A gente tem que fortalecer essa paralisação,
fortalecendo essa paralisação, nós estamos fortalecendo a luta de todas as classes, a luta pela melhoria da carreira, a luta pelo concurso público, a luta pela liberação do dirigente sindical, que é um problema sério dentro do movimento sindical, e romper com essa legislação. E sim, e para concluir, dizer o seguinte: o nome do cargo, eu acho que são coisas, tem muitos detalhes aí, eu acho que tem que pensar devagarinho, tem que buscar estudar a legislação, pegar profissionais, eu acho que não é o centro da definição, que tem que alterar, eu particularmente não saberia dizer qual é o mais acertado. Agora, eu acho que temos que sair com a resolução aqui de importante ratificar o que nós já temos. É de fundamental importância fazer o deslocamento, sim, não para a letra, né? Tem que acabar com esse negócio de dizer que é a letra, é o nível de classificação, temos que mudar. Tem justificativa suficiente para transformar, para transpor, seja lá o nome ideal, da classe C para a classe D. Muito obrigado.